Senhor presidente, vereador exercício, vereador Dani Luz, vereadoras, vereadores, não poderia deixar de me manifestar sobre o que ocorreu com aquele prédio público ali em São Paulo, daquele incêndio daquelas famílias. Isso não deixa de ser uma tragédia anunciada, né? Não deixa de ser uma tragédia anunciada porque quando se não faz nada por a moradia, por quem morreu queimado, quem está sumido, quem está desaparecido, não foram gente que tem dinheiro. Quem tem dinheiro não estava lá naquela ocupação. Se o governo federal não faz a sua parte, as pessoas estavam se achando onde morar, uma moradia, né? Então, centenas de pessoas estão desaparecidas. Ou porque umas que estão na casa de parente, outras estão ali debaixo de escombros, enfim, estão tentando localizar algumas pessoas. Isso não é de hoje, a gente sabe que não é só em Caxias, né? Não é só em São Paulo, é em todo o Brasil. Esse desleixo que foi feito. Quando o Caxias foi feito aqui 12 mil moradias do Minha Casa Minha Vida, onde é aquela possibilidade de se fazer as parcerias, aquelas parcerias boas, mas muitos empresários, quer dizer, poucos, até que não teve o reajuste, encheram o bolso e não participaram diretamente. Se não fosse uma empresa de Bento salvar o grande mote, nós estaríamos sem, no mínimo, talvez, das 2 mil moradias que foi da faixa 1, nós estaríamos sem aquelas moradias. Se não fosse uma empresa de Bento assumir e fazer, que recebeu com atraso ainda do governo federal. O Rota Nova foi totalmente uma empresa de Bento e boa parte do Campos da Serra também foi feito por uma empresa de Bento. Porque agora, logo, vai vir de novo o feirão da casa própria, se fazer remendos, mas fazer feirão, numa época dessas, né? Então, assim, não se faz, a moradia simplesmente se ignora, a gente fala da segurança, mas, assim, nunca mataram tanto policial no Rio de Janeiro como agora. Nunca mataram tanto policial como agora. E lá está a Polícia Federal acampada. Nunca se mataram tanto policial. Então, assim, não estão matando, não é o direto, isso policial que está saindo na mídia. A gente não sabe o que está acontecendo com aquelas pessoas humildes. Tem que ser sumido, prende um dia e no outro dia não sabe nem onde é que estão. Então, imagina se o policial está sendo morto lá no Rio de Janeiro. Então, imagina como está essa outra classe de pessoas humildes, de pessoas pobres. Onde eles estão? Onde eles estão? Porque o presidente veio ali no São Paulo. Olha, fazer o quê? Que demagogia foi fazer? Olha, diz o que vai fazer, sai do ministério, chama o ministério, ó, nós vamos fazer isso, os prédios públicos. Não, o prefeito, o governo, o presidente. Não, precisamos de prática, precisamos de algumas ações deste governo. O que está sendo feito na saúde, na educação, e a moradia não está diferente, porque a moradia também está naqueles rolos das prioridades mais importantes das pessoas. Então, o que está sendo feito para aquelas pessoas que, infelizmente, precisam tanto. Hoje, ainda de manhã, falei com um rapaz que mora lá no Rota Nova, dizendo, vereador Guerra, muito contente, depois do parto, da iluminação, que foi difícil a iluminação, né? Hoje eu falei com ele, disse, olha, o síndico falando muito bem, né? Então eu fiquei contente com ele, quando conversei com ele, era em torno de 15 para as 8, próximo ali da moradia. E ele dizendo que está bastante contente. Então eu sei que melhorou, o síndico, o diálogo entre eles está bom. Você que pediu a parte, vereador Felipe? Já de imediato, vereador.
Vereador Renato, esse é um tema que a gente não pode deixar passar em branco. O senhor tem razão em trazer ele para cá, até porque ele é São Paulo e nós temos que pensar São Paulo como a principal capital da América, né? Não só do Brasil. E o que acontece em São Paulo, consequentemente, vira reflexo em todas as outras cidades, não só cidades grandes, mas as cidades grandes, claro que tem um índice muito maior. E essa situação, essa tragédia que aconteceu em São Paulo, nós temos várias vertentes para analisar e entender o que está acontecendo. Primeiro, que o último censo feito em São Paulo com relação às ocupações desses prédios na capital, que são em torno de 70 prédios só no centro de São Paulo, foi feito há 18 anos atrás. Então, hoje, com certeza, o número é muito maior que isso, vereador Cassino, né? Não tem a menor dúvida que isso está muito maior que esses 70 prédios. Outra situação, a questão desses prédios ficarem abandonados lá por pura especulação imobiliária, até porque o centro de São Paulo hoje passa por uma mudança muito grande, que as grandes empresas e os grandes escritórios estão saindo do centro de São Paulo e se concentrando em outras regiões da cidade de São Paulo, que tem um fluxo muito maior com relação a negócios. E outra situação, vereador Renato, quando a gente imaginava que os líderes dos movimentos estavam lá para defender realmente as pessoas que precisam de moradia, e que cobrassem apenas taxas de manutenção desses prédios, eles estavam cobrando aluguel, vereador Renato. Esse é o maior absurdo de todos, né? Os líderes se colocarem, em vez de se colocarem ao lado dessas pessoas que já não têm condições de ter uma casa porque não tem salário ou porque tem alguma situação difícil de moradia, então, em vez de cobrarem a taxa de limpeza desses, entre aspas, condomínios, eles cobravam aluguéis de 250 a 500 reais. Mas que tipo de liderança é essa que gera um movimento todo desses e cobra aluguel dessas pessoas que não têm condições de pagar aluguel? Né? Então, nós temos que pensar e juntar tudo isso na falência do poder público de não conseguir, em 18 anos, dar um destino para essas famílias todas. Né? A que ponto chegou a principal cidade do país? Né? A que ponto chegou a necessidade de se fazer um censo e entender quantas pessoas são, e por sorte, e somente sorte, explica não ter acontecido uma tragédia muito maior, porque eram mais de 100 famílias dentro desse prédio, que foi sede da Polícia Federal por bastante tempo. Né? Então, se a cidade de São Paulo não tem capacidade de entender que está ocorrendo uma migração desses escritórios, dessas empresas do centro para outras regiões da cidade, quem vai ter capacidade de fazer isso? Esses líderes, vereador Renato, não têm condições nenhuma de sentar numa mesa e negociar algo em favor dessas pessoas que tanto necessitam, porque eles estavam fazendo ao contrário, em vez de ajudar eles, estavam cobrando aluguel. Então, é uma análise tão absurda e difícil de se fazer, que ou alguém tenha a capacidade, a humildade de buscar essas pessoas todas, essas lideranças, e formar uma frente diferenciada para ajudar as pessoas, ou mais tragédias como essa vão acabar acontecendo, e não só em São Paulo, porque isso não acontece somente em São Paulo. São Paulo é o reflexo do que acontece em outros países da América. Então, o alerta, infelizmente, da pior forma foi dado. Obrigado, vereador. Uma pequena parte, Renato Oliveira. Já de imediato, vereador Pérez. Só para... Hoje, na Folha de São Paulo, tem uma coluna com algumas colocações de pessoas que estavam nesse prédio e que elas afirmavam que aqueles que cobravam e depois saíam com uma caminhonete 0 quilômetro e iam embora. Então, nós temos o quê? Hoje nós temos uma máfia. E outro detalhe, que é a coisa mais fácil hoje você ter um prédio, deixá-lo, não pagar os impostos, deixar ser ocupado este prédio. Quando ele é ocupado, o governo vem com essa ocupação, tenta então, de repente, comprar e indenizar aquele que era dono do prédio, que teve interesse de ganhar dinheiro em cima. E ele pega o dinheiro do governo e sai feliz da vida. Então, isso é uma indústria, e a pergunta é: quem está por trás desta indústria? Quem está por trás e qual é o interesse dessa indústria? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Pérez, vereador Felipe. Mas, assim, não só nesses prédios. É importante a gente dizer que tem essas máfias, dá para dizer assim, que fazem isso também nos Minha Casa Minha Vida. Também fizeram isso, também tinha esse grupo que fazia isso. Que se não tivesse... Agora, a Polícia Federal tem feito um bom trabalho no decorrer dos anos. Isso também faz parte. A Caixa Federal, Polícia Federal, atuar em cima disso. Porque não é
as guardas municipais, não é fazer isso, quem tem que fazer isso é a Polícia Federal, porque não dá para se admitir que isso continue acontecendo. Exatamente isso, porque nós vamos lamentar que mais mortes acontecerão. Obrigado, presidente.